Olá, o meu nome é Luís Alves e seja muito bem-vindo ao Live Performance TV. Se já viu o título deste vídeo, sabe que vamos falar sobre Cristiano Ronaldo. Mas afinal, qual é o segredo do sucesso deste atleta? Porque é que ele consegue, ano após ano, superar os próprios limites e alcançar níveis extraordinários na parte profissional? O que é que ele tem de diferente? É sobre isso que vamos falar hoje. Eu tenho a certeza absoluta que, revelando aqui aquele que eu considero ser o verdadeiro segredo do sucesso de Cristiano Ronaldo, você vai conseguir expandir mais a sua consciência. E se é a primeira vez que está a chegar ao canal, convido desde já, faça a sua inscrição e ative o sino das notificações para receber um aviso sempre que eu publico novo conteúdo. Pois bem, independentemente de nós gostarmos ou não da personalidade de Cristiano Ronaldo, ele é um atleta admirável. E nós, portugueses, temos orgulho nele, não só na seleção, mas também por ser um compatriota nosso, ou seja, ser alguém do nosso país, alguém com a mesma nacionalidade que nós. Mas também sei que os brasileiros, por exemplo, nutrem um carinho muito grande por este atleta. Aliás, ao redor de todo o mundo, Cristiano Ronaldo é adorado. Tem uma comunidade de seguidores gigantesca, ok? E muitos falam sobre o mindset de sucesso, sobre os hábitos de sucesso, mas será que é esse verdadeiramente o foco que nós devemos ter quando queremos ter percepção da origem do sucesso de Cristiano Ronaldo? Onde é que isto surge? Será que é realmente o treino diário? Será que é realmente o ele conseguir fazer as parcerias certas? Mas o que é que está por trás de tudo isso? Porque é que ele conseguiu tornar-se o melhor jogador do mundo, o melhor marcador do mundo, variedíssimas vezes, e porque é que ele ainda hoje continua a ter, portanto, a ser uma referência, no fundo, mundialmente, quando estamos a falar de futebol? Porque é que é alguém que entrou para os livros da história do futebol, do desporto? E eu acredito que a resposta é muito óbvia. Depois de analisar, sobretudo, entrevistas passadas, eu cheguei à conclusão que o verdadeiro segredo de Cristiano Ronaldo é apenas um, e chama-se Lei da Atração. E eu sei que você desse lado, neste momento, deve estar a questionar-se. Como assim, Luís? Lei da atração? Mas o Cristiano Ronaldo não faz as práticas todas. E é isso que eu quero falar neste vídeo, porque ele faz as práticas todas. Ele pode não fazer da forma convencional ou conscientemente, mas fala de forma inconsciente. Porquê? Porque ele é uma pessoa extremamente focada e por esse mesmo motivo ele consegue estar alinhado, ok? Há uma entrevista que ele deu há muitos anos aqui em Portugal, num programa que ele afirmava que ele era o melhor jogador do mundo. E, na altura, isso não era verdade. Ou seja, ele ainda não tinha conquistado o primeiro título de melhor jogador do mundo. No entanto, ele afirmou com muita convicção que ele era o melhor jogador do mundo. E a jornalista perguntou-lhe: mas você como é que diz que é o melhor jogador do mundo? Ele disse: porque eu sinto-me o melhor jogador do mundo. Eu sei que sou o melhor jogador do mundo. E aqui nós estamos a falar na parte da intenção. Ou seja, ele sabia mentalmente, na parte interior, onde é que queria chegar. E começou a entrar naquele processo que eu chamo de fingir até conseguir. Ou seja, na cabeça dele ele já era o melhor jogador do mundo. Ele apenas depois teve que ajustar a realidade àquilo que era uma ideia mental. Ou seja, uma intenção que ele tinha lançado para o universo. Ok? Portanto, o que é que ele fez? Ele começou a treinar como o melhor jogador do mundo. Ele começou a agir como o melhor jogador do mundo, começou a jogar como o melhor jogador do mundo, a tomar as decisões como se fosse o melhor jogador do mundo. E o que é que aconteceu? Ele tornou-se eventualmente o melhor jogador do mundo. E isto é uma coisa que é recorrente. Mas podemos aprender, na parte da lei da atração, podemos aprender com ele uma importante lição, que eu penso que muitas pessoas se esquecem, ok? Não é pelo facto de ele acreditar que era o melhor jogador do mundo muito antes de lhe ser sido atribuído o título pela primeira vez, ok? Não é por isso que ele ficou parado no sofá à espera que isso se tornasse real. Ele treinou todos os dias, treinou mais do que os outros estavam a descansar, ele estava no ginásio de casa a treinar, os outros chegavam ao treino às 8 da manhã, ele às 7 ou às 7h30 já estava no campo a treinar. Ele é uma pessoa extremamente focada, disciplinada, que cuida da alimentação, que cuida também da parte mental, ele provavelmente faz meditação, aliás, eu penso que ele já falou sobre isso em alguns vídeos. Ele tem imensos processos de regeneração corporal, é uma pessoa que tem uma vida, no fundo, holística. Ok? E tudo isso para quê? Para corresponder a essa ideia inicial de que ele era o melhor jogador do mundo. E você pergunta assim: ok, Luís, mas como é que ele teve tantas oportunidades ao longo da vida? Será que foram coincidências? Não foram. Foram consequências. Vejam bem, se ele acreditava que era o melhor jogador do mundo, embora não tivesse ainda sido reconhecido como tal, se ele treinava como o melhor jogador do mundo,
Se ele todos os dias agia dessa forma, se calculava as jogadas e as parcerias que fazia dessa forma, então o que é que aconteceu? As parcerias e as oportunidades que foram chegando à vida dele foram um resultado daquilo que era a ideia inicial. Eu sou o melhor jogador do mundo. E depois o que é que aconteceu? O universo, vamos dizer assim, trouxe como consequência as pessoas e as circunstâncias para que ele conseguisse alcançar esse topo. E estamos a falar de Cristiano Ronaldo, podemos falar de Jim Carrey, podemos falar do The Rock, podemos falar de imensos casos, da Oprah, podemos falar de imensos casos de pessoas que já acreditavam que eram algo mesmo antes de o serem. Ou seja, na parte mental, eles já eram essa pessoa. E depois o que tiveram que fazer foi ajustar os seus hábitos, ok? E trabalhar na direção para que isso se materializasse. Portanto, quando as pessoas querem alcançar algo nas suas vidas, mas não estão dispostas a arregaçar as mangas e a trabalhar como se já fossem a pessoa que querem ser no futuro, então nada funciona. Eu costumo dizer muitas vezes, as pessoas dizem-me, Luís, eu quero ser milionário. Ok, é uma ideia válida. Tantos têm essa ideia. Mas eu pergunto-me, a pessoa no presente já age como um milionário? E quando eu estou a dizer agir como um milionário, não estou a dizer sair por aí fazendo compras inconscientes. Não é nada disso. É ter uma mentalidade de milionário. É agir e ter um alinhamento totalmente fluente com a prosperidade financeira que desejam alcançar. Porque se não o forem, se tiverem a continuar a fomentar e a alimentar pensamentos de escassez e posturas de escassez, nunca vão conseguir atingir esse nível. Eles podem até ganhar muito dinheiro, mas voltam a perdê-lo. Ok? Isto acontece muito recorrentemente, por exemplo, com ganhadores de lotaria. Ganham um prémio, passado 2, 3 anos já não têm nada e voltam à vida que tinham antes de ganhar o prémio. Porquê? Porque eles não mudaram o mindset, não mudaram quem eles eram. Ok? E neste caso específico do Cristiano Ronaldo, ele começou por projetar uma ideia sobre ele mesmo no futuro, mas acreditando que aquilo já era uma coisa do presente. E depois trabalhar todos os dias até conseguir conquistar essa realidade. Portanto, não é com muita surpresa que nós vemos ele cada vez mais a conquistar títulos. Agora, por exemplo, como investidor, muita coisa no turismo e etc., a realmente ter muita prosperidade, muita fluidez para a vida dele, precisamente porque ele age como a pessoa que ele quer ser, no futuro, mas já no presente. E, aliás, há uma coisa curiosa, e isto é um dado que não é muito publicitado. Cristiano Ronaldo é uma pessoa que tem um coração, como muitos dizem do foro privado, um coração enorme, porque ele tem consciência que, através da doação, isto é uma coisa que ele faz com muita frequência, não publicamente, porque caso ele o fizesse publicamente já não era uma doação, era uma projeção, era marketing, ok? E ele devolve à sociedade aquilo que a sociedade lhe deu. E quanto mais ele faz, mais o universo lhe dá dinheiro para ele continuar a fazer. Faz sentido? Portanto, a prosperidade da vida dele não é aleatória. Tem a ver com o mindset dele. Ele é uma pessoa que pensa de uma forma próspera. Pensa sempre à frente. Obviamente que com isto não quer dizer que ele não falhe. Eu recordo-me, por exemplo, de uma situação muito curiosa que tem a ver também com o poder do foco e a importância da visualização, porque ele utiliza muitas vezes a visualização. Penso que foi no Campeonato Europeu que Portugal foi campeão. Cristiano Ronaldo, nós estávamos, penso que empatados, portanto Portugal estava a jogar, eu não sei com que equipe, porque eu não acompanho muito futebol, confesso, e nós precisávamos marcar golo, ou golo, como dizem os brasileiros, não é? E houve um penalti, e ele precisava de marcar. E foi curioso que no momento, todo o país com ele, com muito nervosismo, muito sofrimento, no momento em que ele ia rematar, antes uns segundos, ele fechou os olhos e claramente ele estava a imaginar, a visualizar a jogada que ia fazer. E a imaginar também os possíveis cenários do goleiro ou do guarda-redes que ele poderia fazer para ele conseguir colocar a bola dentro da baliza. Ok? E foi curioso porque ele chutou a bola de olhos fechados. E eu recordo-me mais ou menos disso, de olhos fechados ou não olhando diretamente para a baliza, e marcou. E Portugal ganhou e depois eventualmente fomos campeões. Mas é uma coisa realmente que se vê muito, ele ter essa capacidade de disciplina mental, através do processo de visualização, de imaginar as jogadas, de fazer muito treino mental. Isso há muitos atletas que fazem, não só a parte do treino físico, mas o treino mental, de imaginar que está a jogar, imaginar que soluções iria apresentar caso surgisse aquela situação e aquela, mas é óbvio que ele tem muitas vezes que não marca, tem muitas vezes que não joga tão bem, ok? E isso faz parte da vida. Então o que é que ele faz? Sabendo que quer continuar a ser o melhor do mundo, ele continua a treinar, continua a superar os limites, a corrigir os seus erros, para continuar a manifestar essa realidade que já existe, mas que ele quer que continue.
ok? E, portanto, eu acredito que pessoas como ele, que têm aqui uma experiência enorme e que têm aqui muitas provas que são públicas, que nos dão aqui uma motivação extra para nós percebermos que a lei da atração que pode ser utilizada por qualquer pessoa. E que muitas pessoas que nós admiramos têm a lei da atração como um principal aliado no processo de cocriação dos seus sonhos. Pode não ser de forma declarada, ou seja, ele pode não dizer eu uso a lei da atração, tenho consciência que o universo funciona desta forma, mas a verdade é que ele utiliza, consciente ou inconscientemente. Mas como ele, neste caso específico, tem um foco tão grande, é uma pessoa tão determinada e tão persistente, muitos até diriam teimosa, não é? Ele consegue alcançar os resultados que deseja. Mas tudo começa com a ideia de que ele quer isto, ele imagina que aquilo já existe, vive como se aquilo já fosse uma realidade e essa realidade acaba por se manifestar. Ou seja, ele puxa até ele aquilo que ele quer. Ok? E eu posso-vos dizer que na minha vida é exatamente assim que aconteceu. Ao longo dos anos tem sido sempre assim. Eu tenho que me tornar hoje, no presente, uma pessoa que eu vou ser no futuro. Eu, quando me tornei um autor best-seller, quando eu tive o Sem Limites como o livro mais vendido em Portugal e no Brasil sobre a lei da atração em língua portuguesa, eu já era um autor best-seller há mais de um ano. Ainda nem tinha escrito o livro. Mas eu já sabia que era essa pessoa. E o que é que eu fiz? Comecei a agir todos os dias como se já fosse esse autor best-seller, com um volume de vendas bastante expressivo. E, eventualmente, chega-me a inspiração para poder escrever os Sem Limites. Aliás, eu falarei disso mais para a frente aqui no canal, porque é uma história também muito curiosa, que eu penso que nunca partilhei aqui no canal, e acabou por acontecer. E vejam bem, eu lancei o livro em outubro, o livro não foi um sucesso, novembro também não foi um sucesso, dezembro também não foi um sucesso, e de repente, em janeiro, há uma explosão. Há alguém que partilha o livro nas redes sociais, toda a gente começa a comprar e eu recebo um e-mail do Google a dar-me os parabéns, porque tinha atingido o número 1 no top de vendas em Portugal e no Brasil. Isso foi uma coisa fantástica, mas eu sabia que eventualmente isso ia acontecer. Eu não estava desmotivado por ter 3 ou 4 meses de vendas fracas, pelo lançamento do livro ter sido um fracasso, vamos dizer assim. Eu sabia que era assim e com persistência e agindo todos os dias em conformidade com aquilo que eu queria, eu consegui manifestar a realidade desejada. Portanto, meus amigos, o segredo do Cristiano Ronaldo é algo que está à nossa disposição, que está à minha disposição, que está à sua disposição, à disposição de todos. Desde que nós consigamos saber utilizar de forma correta, de forma disciplinada, estes princípios. Não remar contra a maré, mas compreender como funcionam as leis universais, trabalhar em conformidade com elas e depois deixar as coisas acontecerem. Porque, meus amigos, se nós soubermos exatamente o que queremos, se conseguirmos criar essa imagem, essa intenção poderosa dentro de nós e viver de acordo com ela, totalmente alinhados e trabalhar, que esta é a parte mais importante aqui neste exemplo que eu estou a dar, as coisas acontecem. Pode não demorar, pode às vezes demorar 1 ano, pode demorar às vezes 2 anos, às vezes acontece num mês. Não importa. As coisas eventualmente acontecem. Se nós tivermos esse foco, essa disciplina, esse compromisso e alinhamento com essa ideia que criamos na nossa mente. E se desejam, e se ainda não são meus alunos, se desejam saber como utilizar passo a passo a lei da atração, eu convido para vocês se juntarem ao meu curso Sem Limites, um curso também best-seller na plataforma Udemy. Eu vou deixar o link aqui no topo do vídeo, onde vocês vão ter acesso ilimitado e vitalício a todos os conteúdos. E também convido, porque vamos trabalhar também essa parte de lei da atração na mentoria, se ainda não faz parte do meu grupo de mentoria aqui no YouTube, em grupo, eu convido também para clicar no botão aderir a este canal e vai aparecer a opção mentoria e depois basta que procure na aba comunidade ou então na lista de reprodução mentoria pelo programa. Serão 24 semanas, já estamos na segunda semana, serão 24 semanas de trabalho, 6 meses de profunda transformação. E muitos dos segredos que eu aplico na minha vida e que tenho ajudado outras pessoas também a implementar na vida delas com resultados extraordinários, eu partilho durante estas 24 semanas. Portanto, se queres juntar a mim nesta jornada de transformação, venha comigo, que eu tenho certeza que será transformador. Meus amigos, espero que este conteúdo tenha agregado valor à vossa vida. Convido para se juntarem a mim também nas outras redes sociais, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram e Telegram. Muito obrigado pelo tempo despendido. Volto para a semana com mais conteúdo. Um forte abraço.